Eu, Sérgio Luiz Delfino, gostaria de participar da Patrulha do Consumidor para falar a respeito da minha caminhonete. Uma caminhonete que eu me dediquei muito. Assim que eu encontrei aquela caminhonete, me apaixonei tanto pela cor como do jeito dela. Era uma F100 original. Eu dei uma moto, dei um cadete e fiquei pagando o resto da prestação dessa caminhonete. Faltávamos R$6.000 para mim dar continuidade. Como diz o dono da revendedora que me vendeu, que eu fiquei pagando a caminhonete, eu disse: Cabral, é triste saber de uma pessoa que perdeu a caminhonete e ainda deu continuidade em pagar as prestações. Você é uma pessoa muito digna, uma pessoa honesta. E faz 8 anos que eu trabalho com material reciclável. Uma caminhonete que não poderia botar na reciclagem. Mas eu trabalhei bem pouco tempo com ela. Porque chegou um marginalzinho aqui, tanto o pai e o filho, né? Chegou um velhinho aqui se passando pelo pai do rapaz e me iludiram aqui no meu terreiro. Eles vieram aqui com o cheque de 13.000 e eu ainda incluí mais uma motosserra. E hoje eu estou aguardando com que eles viessem aqui, para pelo menos que me desse a metade desse dinheiro. Eu trabalho há 8 anos com material reciclável. E preservar o meio ambiente é essencial. Por isso, eu estou precisando encarecidamente que esse programa me dê uma força, me dê uma ajuda. Que teve audiência, nem sequer na audiência ele compareceu. Como diz o advogado para mim: Cabral, vamos dizer que o cara viesse hoje aqui e dissesse: eu vou te dar 6.000 hoje, tu aceitaria? Até 4 eu aceitaria. Porque eu sou uma pessoa de bom senso, uma pessoa que entende as pessoas. Eu nasci de uma família muito pobre, sou humilde, então tudo que vier para mim é lucro. Mas não precisava fazer isso que ele fez comigo, me enganar aqui dentro da minha própria casa. Tenho 5 netinhos, ajudo meus filhos, ajudo meus netos dentro da medida do possível, trabalho sábado, trabalho domingo, não tem dia, não tem feriado, seja chuva, seja vento, trabalho direto com material reciclável. Porque preservar o meio ambiente, gente, é essencial. Então eu peço encarecidamente que esse programa me ajude. É só contando com vocês para poder chegar até a minha caminhonete. Se eu conseguir, eu vou agradecer muito esse programa. Eu tenho outra caminhonete, uma caminhonete mais velhinha, dou continuidade, trabalho, faço todos os meus esforços para ver se eu esqueço da minha caminhonete, mas jamais eu vou esquecer. Por isso, eu peço mais uma vez que vocês me dêem uma força, que vocês me ajudem. Eu preciso dessa caminhonete de volta. Porque até mesmo o advogado me comeu mais R$1.000, me dando uma esperança que eu ia conseguir a minha caminhonete, mas foi tudo em vão, tudo ilusão. Estou aqui aguardando até hoje. Obrigado.